Bom, meu nome é Edson Tosta Matarese Filho, atualmente eu sou pós-doutorando do Departamento de Antropologia da USP, e eu vou falar um pouco sobre um filme que eu fiz, o primeiro filme que eu fiz, que se chama O que Levi-Strauss deve aos Ameríndios. A primeira motivação para fazer esse filme, bom, a antropologia, primeiro, antes de tudo, a antropologia ela é uma ciência social que ela é muito afim, muito ligada aos registros audiovisuais, desde o princípio. A fotografia, as filmagens e registros de áudio também. Então, a antropologia sempre foi bastante profícua, sempre produziu bastante documentários etnográficos, né, sobre as populações que o antropólogo, que o etnógrafo, o etnólogo estuda. Uma coisa que me motivou a fazer esse filme foi uma certa lacuna que a gente tem na antropologia e talvez nas ciências sociais de uma forma geral, que é a divulgação científica. Fazer com que, através de um material didático audiovisual, de um filme, de um documentário, a gente divulgasse e fizesse uma divulgação mesmo das ideias principais de Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, considerado por mim e pelos entrevistados talvez o maior antropólogo de todos os tempos, que teve um período que ele passou aqui no Brasil e ele fez um pouco de trabalho de campo, algumas populações indígenas do Brasil. A principal ideia do documentário é exatamente atingir os conceitos do Lévi-Strauss, explicar ele de forma didática, mais didática possível, através da experiência que o Lévi-Strauss teve com os indígenas do Brasil. Seja a experiência pessoal dele, com os trabalhos de campo que ele fez, que foram poucos, alguns curtos, mas principalmente com a experiência que ele teve com as etnografias que ele leu. E ele foi um grande leitor de tudo que se escreveu sobre as populações indígenas do Brasil durante muitos anos. Então a intenção seria focar nos principais conceitos do estruturalismo e mostrar o quanto esses conceitos são tributários, eles têm uma dívida intelectual com a vida, com a etnografia, com o estudo das populações indígenas, muitos dos conceitos do estruturalismo. E para isso, para eu fazer esse tipo de abordagem, o que eu escolhi? Eu escolhi fazer uma série de entrevistas com os principais, as pessoas que eu considero ser os principais herdeiros assim da tradição Lévi-Straussiana e alguns deles críticos, alguns deles ex-alunos do Lévi-Strauss. A ideia era fazer um filme Talking Heads, né, com entrevistados falando sobre esses conceitos e que são inúmeros, são vários. Inclusive o filme ele é separado, ele é dividido em 9 capítulos que, para justamente ser bastante didático, bastante acessível, e cada capítulo aborda um determinado conceito chave do estruturalismo, por exemplo, o próprio conceito de estrutura, ciência do concreto, mitologia, a relação entre natureza e cultura, filosofias indígenas. E para fazer o filme não fiquei só nas entrevistas, também quem assiste o filme pode perceber que tem imagens de fotógrafo como José Medeiros, que é um fotógrafo que trabalhou no Xingu, um artista plástico chamado Júlio Pomar, que também tem um trabalho de artes plásticas com estudos no Xingu também, além de trechos de filmes etnográficos de antropólogos que produzem filmes no Laboratório de Imagem, Som e Antropologia da USP, o LISA-USP. Esse filme ele tem uma tiragem bastante grande, ele foi feito 800 DVDs desse filme,
para ser distribuído principalmente em centros de formação de professores indígenas. Isso aí é uma segunda etapa da produção desse filme. O filme, digamos, eu fiz uma parte eu mais uma equipe, fizemos uma equipe bastante reduzida, inclusive, fizemos uma parte de produção do filme. Aos poucos a gente espera que ele chegue até esses cursos de formação de professores indígenas, mas não só curso de formação de professores indígenas. Esse filme está aberto também no Vimeo, é possível assistir ele. E eu tenho notícias de uso dele em sala de aula para cursos de ciências sociais, o que me deixa bastante feliz.